Para você ser aí o macho alfa, você precisa ser apenas uma coisa, seguir apenas um passo, andar por apenas um conselho e você vira isso de maneira mágica. Quer descobrir o que que é? Eu não vou enrolar, eu não vou ficar falando e falando e falando para poder lançar mais para frente a sua curiosidade no vídeo não. Não, 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 não. Eu vou te falar agora. Para você ser um macho alfa, você só precisa esquecer essa merda porque não faz sentido nenhum. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, fica atrás da internet levantando teoria sem base nenhuma e, obviamente, mostrando que eles não têm vivência alguma do mundo real. Agora, se você tem mais de 2 neurônios na cabeça, me ouve no restante do vídeo porque eu tenho algo a falar sobre isso. Se não, tá bom, vai lá, fecha o vídeo, dá dislike, fala que não gostou e ok. Veja bem, eu não gosto do termo alfa e beta. Eu acho idiota, eu acho burro e eu acho um reducionismo incrível em todos os sentidos. E eu quero falar para vocês por que isso tudo é uma ilusão. Olha bem, tecnicamente, todo homem é, em termos de DNA, alfa, né? Se nós seguirmos a linha de que somente os alfas, somente os mais poderosos, os mais destacados da humanidade se reproduziram, você tem que entender que você é, sim, parente de alfa. Você tem DNA de alfa, né? O seu ancestral nas cavernas, que era o alfa, ele se reproduziu e passou o DNA dele até você. Então, você não tem como ser, em termos de DNA, beta. Porque todo mundo que era beta meio que morreu, tá entendendo? Então, todos nós somos filhos de alfa, netos de alfa, bisnetos de alfa, tataranetos de alfa, e vai aí por 1000 gerações. Todos alfas, todos se reproduziram, todos passaram seu gene para frente. Então, não tem como você dizer que uma pessoa ela é biologicamente beta. Isso é uma coisa bem complicada. Por quê? Porque eu vejo muita gente falando em termos de DNA mesmo. Tipo assim, olha, você é alfa e você é beta. O seu genoma é genoma de alfa, o seu genoma é genoma de beta. Ok, não faz sentido. Seu DNA é DNA de alfa, beleza? A tua genoma, o teu cromossomo é cromossomo de alfa. Existe alfismo aí nas suas veias. O motivo de você não ser isso que as pessoas chamam de alfa, aí já é um motivo um pouco mais complexo que nós precisamos entrar em termos até de construção da sociedade. Veja bem, quando nós falamos de alfa, né, o alfa na espécie humana, ele se desenvolve totalmente diferente do que nas outras espécies. Então, você não tem como fazer comparação entre o homem alfa e o lobo alfa, igual fala, mas nas matilhas de lobo tem o alfa, aí tem o beta, tem o ômega, tem sei lá o que. Veja bem, não faz sentido nenhum. Por quê? Biologicamente, a nível de espécie, a nível de sociedade, o ser humano ele é ímpar entre os outros animais. Então sim, nós temos padrões, principalmente os mais primitivos, obviamente, que são semelhantes, perceba bem a palavra, semelhantes a de alguns animais, mas nós somos totalmente diferentes das outras espécies. Por exemplo, todo o sistema de alfa e beta nas espécies animais, ele é muito fácil de se entender, ok? Por quê? Porque o que demanda, o que decide se você é alfa ou beta num mundo animal é o nível de força física que você tem. Então, se você nasceu e se desenvolveu com mais força física, você é alfa. Se você nasceu com menos força física, você é beta. Por quê? Porque os animais, eles brigam, eles lutam, eles se matam fisicamente por território. Mas perceba, mesmo quando o ser humano lutava e se matava fisicamente por território, não é o homem ser forte fisicamente que destacava ele a ser um alfa. E isso tem um motivo muito grande. Veja bem, a humanidade, ela não é basilizada, não sei nem se essa palavra existe, mas ela não tem como base, né, o atributo individual de força.
A força, no que tange ao humano, ela é o poder coletivo. Se você for analisar, a humanidade, o ser humano, ele é uma espécie muito ímpar na sociedade. Nós somos presas que nos tornamos, encontramos uma forma de estarmos acima, no topo de toda e qualquer cadeia alimentar. Se você for ver a base da evolução do homem, você vai perceber que o homem ele não era, de maneira nenhuma, um grande predador, né? O homem ele não estava lá brigando com o leão, com o urso, com o tigre para poder caçar a presa. Pelo contrário, o homem ele era a presa muitas vezes. Na verdade, se você for cavar bem fundo, o que acontecia? Um grande predador matava um animal. Por exemplo, um leão vem e mata uma zebra, ok? Matou a zebra. Após ele ter matado essa zebra, ele ter comido, vem comer o leão, vem comer a leoas, leãozinhos. Você vai ter os animais carnívoros, né, de porte grande ainda, os maiores. Aí você vai ter, por exemplo, a hiena que vem comer o que sobrou. E vão se diminuindo e diminuindo e diminuindo o tamanho das espécies que vem comer. Vem primeiro o leão, depois vem a hiena. Quando chega na parte onde tá os carniceiros, né, tá o urubu brigando ali pelo que sobrou de carne, de osso, você tem também o homem brigando com o urubu. Então, se você for colocar aí a nível de espécie, em termos de força, em termos de desenvolvimento do humano como indivíduo na briga por alimentação, nós basicamente estamos ali posicionados entre um urubu, entre um gato do mato, um predador, pode-se dizer predador, um ser carnívoro de pequeno porte. É basicamente esse o nosso nível. A gente está pronto para brigar com um cachorro, a gente está pronto para brigar com um gato, a gente está pronto para brigar com gado do mato, até, né? Mas, sendo totalmente real, a gente não tem capacidade nenhuma de brigar com um leão, de brigar com um tigre, de brigar com um urso, com um hipopótamo. Nós não estamos como grandes predadores. Porém, veja bem, o ser humano ele tem uma vantagem que ela é incomparável. A vantagem do ser humano ela não é física, ela é mental. Como o ser humano ele é mais inteligente, ele foi capaz de criar construtos para poder facilitar o seu trabalho. Então, a gente não tem unha, tá tranquilo. A gente cria lanças. A gente não tem grandes dentes para poder pegar, não tem problema. A gente cria flechas. Nós não somos rápidos o suficiente, sem problema nenhum. A gente coloca uma armadilha no chão e prende o animal sem ser rápido. Nós conseguimos desenvolver através de construtos, ok? Coisas que equilibravam o nosso trabalho com os dos outros animais. Agora, perceba, isso nos coloca como senhores do nosso nível ali, né? Predadores de pequeno, talvez médio porte. Mas ainda não faz a gente conseguir vencer um leão, né? Dá uma lança para um cara e bota ele na frente de um leão e vamos ver quem é que sai vivo. Obviamente o leão vai vencer, nós não estávamos ainda no topo da cadeia alimentar. O problema é que a mente humana ela constrói uma coisa que é muito maior do que uma flecha, que é muito maior do que uma lança, é muito maior do que uma espada. A mente humana ela constrói a ideia de humanidade. E quando a humanidade ela se desenvolve como um ideal, você não tem mais um ser humano indo com uma lança. Você tem 150 homens indo com lanças, com armadilha no meio do caminho. Então, obviamente, nós acabamos nos tornando o topo da cadeia alimentar, não pela nossa capacidade física, de nós nos desenvolvermos em termos de luta corporal, mas através da nossa capacidade mental de nos unirmos em prol de um benefício mútuo, e isso só acontece por causa da nossa capacidade de comunicação ser muito superior, da nossa capacidade organizacional ser muito superior, do nosso desenvolvimento como um todo ser muito superior aos outros animais. Então,
Quando nós falamos disso, nós falamos do homem ser forte no sentido da humanidade ser poderosa. Por mais que um de nós não consiga vencer um leão, 50 de nós conseguem colocar uma armadilha onde o leão passa todo dia para beber água. Quando o leão passar, ele fica preso, machuca a pata, e a gente consegue dar uma saraivada de flecha nele e matar ele. Essa é a realidade. Então, quando você olha para a humanidade é totalmente diferente dos outros animais. Por quê? Porque nós somos animais que somos fisicamente presas, mas graças à nossa mente nós conseguimos nos transformar em predadores. E a nossa mente ela desenvolve construtos para nos proteger, mas muito mais do que esse é o ideal de coletivo que nos transforma no topo da cadeia alimentar. Aí você pode falar, opa, nós temos animais que desenvolvem sim relações interpessoais para poder caçar. Você vai ter os próprios lobos que andam em matilha, igual cachorro. Você vai ter macacos que se ajuntam, mas macacos eles não são carnívoros, então a gente não conta. Os macacos, se eles fossem carnívoros, eles seriam um pouco mais próximos. Mas você vai ter lobo, você vai ter leão que sai para caçar junto. Toda essa espécie sai para caçar junto. Mas o poder humano ele está em desenvolver um grande número de pessoas. Então, uma matilha de lobos tem o quê? No máximo 30, 35 lobos. Cara, o ser humano ele consegue com facilidade levar 1.500 pessoas para uma caçada, desde que se desenvolva corretamente os ideais, que é, você começa a criar a base de uma tribo, você começa a ter uma língua, você começa a ter familiaridades, você começa a ter um mito fundador, uma religião, você começa a ter uma bandeira, e em cima daquela bandeira, daquela religião, daquele mito fundador, daquele idioma, você cria um senso de nacionalidade, um senso de unidade, de pertencimento ao grupo, e aí você consegue, cara, colocar 3.000 seres humanos para poder caçar um urso. Isso é uma coisa que é totalmente possível para os seres humanos. Aí eu te pergunto, qual lobo tem a capacidade de, sei lá, andar com 700 lobos diferentes e organizar isso dali? Não tem. Por quê? O padrão animal, novamente eu volto aqui, é de se desenvolver em termos de alfa e beta, e por isso a gente consegue ver alfas e betas no mundo animal através da força, tá? Então o leão ele consegue andar, um lobo ele consegue andar aí com 30 lobos diferentes, porque ele consegue brigar com esses 30 lobos e mostrar que ele é mais forte, um por um. Agora, ele não consegue andar com 750 lobos diferentes, porque ele não consegue afirmar o domínio dele sobre todos aqueles lobos. Agora, o ser humano, ele não afirma sua força através de sair no braço. A afirmação de poder do homem é uma afirmação mental. Ou vocês acham que os homens eles iam à guerra, avançando muito no tempo, né? Mas vamos para a Idade Média. Vocês acham que os homens eles iam para as cruzadas, eles iam para as guerras, tomarem Jerusalém, porque eles tinham medo do rei bater neles? Não era isso. O motivo deles irem era muito mais profundo. O motivo deles irem é porque existia um ideal que permeava todos eles ali, e esse era o ideal da base católica, da base de cristianismo, de precisamos levar a mensagem de Cristo. Cara, a cruz de Cristo motivou aqueles homens a avançarem e irem para uma guerra. Eu te pergunto, que urso, que lobo, que leão conseguiria movimentar tantas pessoas criando uma base unitária, criando mitos fundadores, criando unificações através de discursos bem formados, através de uma comunicação eloquente, para conseguir organizar e controlar centenas, quiçá milhares, centenas de milhares, até milhões, ou como hoje em dia a China, bilhões de pessoas sobre um mesmo ideal. Isso é completamente impossível. É por isso que eu falo para vocês que não existem alfas e betas no mundo humano. Porque para existirem alfas e betas, deveria que ter um cara muito mais forte fisicamente que obriga os outros a fazer por causa da força física. Enquanto isso, o ser humano ele obriga os outros através do convencimento teórico. E inclusive se criam-se micro-realidades de alfa e beta. Por exemplo, você não pode... O marido não pode bater na esposa. Isso é uma regra da sociedade. Se você bater, a polícia vai vir e vai te bater. Veja bem, a polícia
ela vai te bater, parece que existe uma ferramenta de domínio através da força física. E por um certo ponto, existe. Mas você há de convir que a polícia ela está vindo para cumprir uma coisa que está escrita em um papel, em um ideal. Veja bem, não importa se o policial acha ou não certo o que você está falando, provavelmente ele vai achar que está errado, mas se ele acha ou não certo o que você está fazendo ou falando, não importa. O que importa é que a lei manda ele fazer isso e ele está na função daquela lei. Aí eu vou até mais profundo. Por que você respeita ele? Ah, porque ele tem uma arma. Não é porque ele tem uma arma. Você pode ter uma arma dentro da tua casa também. Você vai deixar de respeitar a polícia por causa disso? Não. Você respeita ele porque no bracinho dele ali tem um símbolo. E esse símbolo é o símbolo do Estado. E você sabe que se você for contra ele, vão vir outras pessoas do Estado. E essas pessoas vão vir por causa de quê? Por causa de um ideal, de uma unidade, de serem parte de uma corporação. E quando você vai cavando a fundo, até mesmo o domínio físico humano que existe de um humano para com o outro, ele ainda só funciona porque existe todo um basilar, toda uma base, ok? Existe todo um basilar que é intelectual, filosófico e de domínio através do convencimento. Esse convencimento que eu estou falando não é o convencimento limpo. Muitas vezes é usado o convencimento do pior tipo de marketing sujo. Mas a realidade é que isso que se desenvolve, né? Se eu fosse falar que existe um macho alfa na humanidade, as características dele seriam totalmente diferentes, né, das características físicas que eu daria para o alfa de um lobo, por exemplo, né? Se eu posso apontar aí duas características que um macho alfa em termos de humanos tem, a primeira delas seria, obviamente, a capacidade de influência sobre a espécie. Então, para você ser alfa, você tem que ter a capacidade de influenciar. Então, aí eu quero que você pegue quem é alfa, né? Você ou o Felipe Neto. Goste você ou não, você pode achar, mas o Felipe Neto é um peta. Ele é um peta. Não, presta atenção. O Felipe Neto é um alfa. Como assim o Felipe Neto é um alfa? Ele é um peta. Não é. O Felipe Neto ele tem a capacidade de influenciar diversas pessoas diferentes, inclusive contra você. Tá? Contra você. Quer saber quem é alfa e quem é beta? Veja bem. Em, 48 horas o Felipe Neto, se ele quiser, ele destrói tua vida. Faz você perder teu emprego, tua mulher, tua família, tua liberdade. Só através do poder e a capacidade de influência que ele exerce sobre as outras pessoas. Ok? Porque ele sabe navegar bem sobre os mitos que ele tem. Ok? Então, o Felipe Neto é um cara muito mais alfa do que você, porque ele tem uma capacidade de influência muito maior, né? E essa capacidade de influência, ela vem bem mais de uma leitura e de uma compreensão do que é poder. O poder ele é sempre uma sombra, ok? A capacidade de você aumentar a sua sombra, de você fazer a sua sombra parecer maior, é a capacidade de ganhar cada vez mais poder, né? Nós estamos aí, por exemplo, numa briga em Brasília. Essa briga está entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal. Existe uma briga. Quem está ganhando? Cara, para ser muito sincero, ganha aquele que as polícias e as forças armadas apoiarem. Mas a polícia e as forças armadas apoiam aqueles que passam a mensagem, aqueles que conseguem fazer a sombra ser maior do que a do outro, ok? Então, a característica do alfa humano, ela é característica muito mais da manipulação do que, obviamente, da força física. Então, eu poderia até afirmar que se nós pararmos para pensar de uma maneira única, a espécie humana ela é uma espécie, dentro desse sentido, matriarcal. Por quê? Porque mulheres têm capacidade de influenciar, mulheres têm capacidade de manipular as coisas muito superior à dos homens. Engana-se o homem que acha que porque ele é alto, forte, barbudo, ele é o pináculo da espécie. Se uma garota com 1,65 m, um rostinho de menina, consegue manipular ele a fazer o que ele quiser, né? Eu lembro que isso ficou muito claro pra mim quando eu vi o vídeo do Paulo Musi com medo da Roberta. E, cara, o Paulo Musi, ele derruba um elefante com soco, tá entendendo? Mas ele tem medo da Roberta. Medo, assim, teórico, em um sentido específico, né?
Cara, obviamente, se nós formos ver ali, se você quiser definir alfa mesmo, você vai descobrir que mulheres são muito mais do que homens. E aí? Como é que você dorme com essa red pill, entre aspas, aí? Como é que você dorme com essa verdade? Né? A outra habilidade que ela está em concomitância com essa é a habilidade de demonstração de força. Não necessariamente uma força real, mas de fazer parecer que você tem força. Um juiz, quando ele olha para o cara e ele fala assim, você sabe com quem você está falando, eu posso mandar te prender? Ele tem força real ali? Cara, muitas vezes o juiz é um cara de 70 anos de idade, tá entendendo? Que se o cara der um tabefe na orelha dele, ele desmaia. Mas o que o juiz ele tá ali trazendo não é o poder dele como ser, mas é o poder dele como instituição. É o poder dele como força, não necessariamente real, mas uma força que habita na sua mente. Você dá crédito a essa força e por isso essa realidade é criada ao seu redor. Então as duas características do alfa da espécie humana são características que não só estão pouco presentes na maioria dos seres humanos, mas que também são bem divididas entre a espécie. Por exemplo, o homem ele tem a capacidade de demonstração de força, não necessariamente de força real, mas ele tem uma capacidade muito maior do que a mulher. A mulher ela tem uma capacidade muito maior de influência, ok? O macho alfa é aquele que domina essas duas características e não o cara fortão. Por isso eu falo pra você, o Felipe Neto ele tem uma habilidade de demonstrar força muito grande. Tipo, cara, eu te cancelo se eu quiser. Ele tem uma capacidade de influência sobre a sociedade muito grande. O Felipe Neto é 10 mil vezes mais alfa do que aquele sargento bigodudo que todo mundo fala, cara, esse cara é muito machão. Então vocês estão confundindo o que é ser alfa na espécie humana, novamente entre aspas, com o que é ser um cara masculino. São coisas diferentes. E o ponto é o seguinte, vocês misturam tudo. Eu não gosto do termo alfa, porque o alfa, ele basicamente ele chama isso do animal que é mais forte do que os outros e domina os outros, e isso não é feito na espécie humana. As pessoas não são dominadas pela força do outro, pelo braço do outro. Muito pelo contrário, as pessoas são dominadas pela boca do outro. Tá? Um pastor magricelo igual o Bispo Macedo, tá? Ele é muito, mas muito mais alfa do que você que faz crossfit e tá ouvindo esse daqui levantando peso, ok? Então, alfismo humano é totalmente alfismo animal, e a realidade é que nós nem podemos colocar essas características como porque... Presta atenção, essas características são muito embaralhadas no ser humano. A sociedade humana é muito complexa para nós reduzirmos seres humanos a alfas e betas. Se você tem, por exemplo, vamos lá, existe uma ilusão no nosso meio que só os alfas eles reproduzem. Cara, isso não faz sentido nenhum. Vou te explicar a complexidade humana. Veja bem, o leão, ele é o leão que manda naquilo ali. E ele é o único leão macho que reproduz com as fêmeas. Ponto. O leão, ele é o único que reproduz com as fêmeas. Agora, olha como a sociedade humana ela é completamente diferente da sociedade animal. Não são só os alfas humanos que reproduzem. Todos reproduzem por causa de uma coisa: coesão do grupo. Né? Ser alfa, ele é ser, obviamente, atraente, né? Mas ser atraente e ser alfa são coisas diferentes. O homem ele pode ser atraente sem ser alfa. O homem ele pode ser atraente, ter relações físicas sem ser essa figura, ok? Que domina, que controla, que reina, né? Ele pode, perfeitamente. E isso existe porque a sociedade humana ela é muito mais complexa. Veja bem, se você pegar 30 homens, 30 mulheres, ficar com as 30 mulheres e os outros 29 ficarem sem ninguém, você vai começar a criar um caos naquela sociedade que você está tentando desenvolver. E sabe o que vai acontecer? Os 29 vão matar aquele cara e vão dividir as mulheres entre eles. Então todo alfa, por assim dizer, ele sabe que ele precisa dividir as fêmeas com os outros machos. Obviamente, o cara que está no topo ele sempre vai ser atraente. É inerente na história da humanidade que os caras que estiveram no topo sempre tiveram haréns, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres diferentes? Agora, falar que os outros não têm é uma coisa impossível. E isso nos torna diferentes dos animais que têm alfas. Porque a nossa sociedade é extremamente mais complexa. Você não pode comparar
comparar é idiotice, né? Existe uma capacidade, uma incapacidade melhor, que é epistêmica do ato de se pensar em, entre aspas, tornar-se alfa na espécie humana, ok? Porque você não consegue tornar-se alfa, entre aspas, por vias individuais. Olha como a nossa sociedade é extremamente mais complexa do que a sociedade animal, né? Quanto mais alguém tenta ser individualista, que é o que é passado aí, seja um homem alfa, seja um homem frio, seja um homem que só se importa com você, seja isso, aquilo, Quanto mais alguém busca ser individualmente alfa, mais ele se torna beta, porque menos capacidade de influência ele tem. Olha o que eu vou te falar aqui. O alfa na sociedade humana é aquele que tem o verdadeiro caminho da liderança. E qual é o caminho da liderança? O serviço. Então, entenda o que Jesus falou. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o Senhor, que sirva aos outros. Entenda, olha a base do que eu estou falando da complexidade humana. Eu estou destacando pontos aqui diferentes. Na sociedade humana, todo mundo se reproduz. Na sociedade humana, você não consegue ser alfa através de vou lá, vou malhar, vou ficar forte e bater nos outros para os outros fazerem o que eu quero. É impossível. Na sociedade humana, a forma de você se tornar alfa é totalmente diferente dos outros. É o desenvolvimento do controle individual, né? E ter aí essa base útil do grupo, que é você ser uma pessoa sem vícios, você ser uma pessoa que controla a sua própria mente, né? Tem até aquela máxima até do nazi-fascista, né? Se você não controlar a sua mente, alguém vai controlar para você, né? É a base de você ter o seu próprio controle, né? É o desenvolvimento de serviços à comunidade. Então é de você ser útil, de você fazer alguma coisa útil. Vamos lá. Por que o Neymar ele tem tanta influência na sociedade? Porque ele faz uma coisa que a gente acha útil, que é o quê? Nos divertir. É sentar e assistir o Neymar jogando e ter aquela diversão, aquela distração. Isso torna o Neymar um cara útil para a sociedade, por isso ele ganha milhões, por isso ele é um líder. Porque ele faz algo que é percebido pelos outros como uma coisa poderosa. Então você percebe como é diferente. E aqui eu levanto mais um ponto sobre a loucura do alfismo, né, no nosso meio, né? O ser humano ele tem lideranças coexistentes. Então você não consegue definir igual você define com animais. Claramente, cara, esse cara aqui é alfa, aquele dali é beta. Não dá para você definir isso. Por quê? Olha só o ponto. Toda liderança ela é relativa quando se fala de ser humano. Como assim toda liderança é relativa? Vamos lá. Você foi parado por uma blitz. Fui parado por uma blitz. Ok. Quem é o alfa ali naquela circunstância? Você ou o policial? O policial ele tem uma capacidade de influência muito maior do que eu. Beleza? Só que o policial ele te parou em época de campanha política, né? Em época de campanha política. Aí o candidato ele chega e fala assim: você tá maluco, rapaz? Tu não pode parar carro aqui, não. Deixa o cara ir embora. Quem tem capacidade, quem é alfa naquela situação? O policial ou o político? É o político, com certeza. Aí você que tá dentro do carro, olha só, você que tá dentro do carro é um jornalista. E você viu o político mandando liberar você porque é época de eleição. Você filma isso e fala: vou botar na mídia. Para eu não botar na mídia, eu quero isso e isso, e faz todas as exigências. Quem é que é o alfa ali? É você ou o político? Você é o alfa sobre o político. Porque você tem a capacidade de destruir a candidatura dele. Só que calma aí. Você é beta pro policial, que é beta pro político, mas é alfa sobre o político, que é alfa sobre o policial. Então, tecnicamente, você é ao mesmo tempo alfa sobre o policial e beta sobre o policial. Como que isso é possível? É possível porque a sociedade humana é muito complexa. Então você não tem um polo de liderança, você tem diversos polos de liderança que coexistem ao mesmo tempo. Então, em alguns momentos o cara vai ser alfa, em outros momentos o cara vai ser beta. O professor na sala de aula que está dando aula para o aluno, naquele momento ele é alfa.
Mas se entrar o diretor, aí ele é beta. Mas se o diretor é eleito pelos professores, quando o diretor é eleito pelos professores, o que o diretor é? Beta. Então a sociedade humana ela é tão complexa que você consegue às vezes ser ao mesmo tempo alfa e beta, na mesma ocasião. Você consegue entender como você não pode definir pessoas como alfas e betas, e isso é uma coisa idiota, e quem faz isso é obviamente um incel de 190 quilos que fica atrás do computador digitando coisas porque não tem vivência nenhuma? Então, cara, eu tô convidando vocês a deixar de pensar como garotos de 14 anos de idade e começar a abrir a mente de vocês e falar assim: pô, cara, não faz sentido isso. Esse negócio de alfa e beta é coisa... Cara, é vergonhoso, é uma vergonha alheia. Quando eu vejo nego falando de alfa na internet, e cara, eu tô aqui disponível para poder falar, já falei, tá? Viajei na onda, falei, eu era mais novo, mais burro, não tinha tanta consciência, falei. Me arrependo completamente, porque hoje, olha só, eu achava tranquilo enquanto eu falava. Quando eu comecei a ouvir outras pessoas falando, eu falei assim, cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Hoje, quando eu vejo uma pessoa falando, eu tenho vergonha. Porque não faz sentido nenhum. Nós não somos animais. Nós somos muito maiores e muito mais complexos do que isso. Nós temos lideranças que coexistem, cara. Isso é uma coisa inimaginável. Não tem como um lobo ele ser alfa e beta ao mesmo tempo. Ah, alfa, mas sou beta, pro beta que é alfa. Não tem. Mas no ser humano é totalmente possível. E aí eu levanto um outro ponto, que é a ilusão que é criada pela ideia de alfa na nossa comunidade. Ok? Na nossa comunidade, a ideia de alfa ela é o seguinte: é o cara shapeado, barbudo, bonitão e rico. Cara, isso não torna você, entre aspas de novo, alfa. Isso torna você atraente. E isso são duas coisas diferentes. E a própria atração, o próprio VSM, valor sexual de mercado, ele é uma coisa mutável. Porque ele é uma coisa percebível. Ah, como assim que funciona? Não pode. O valor de mercado é uma coisa fixa. Vou te provar que não é. O que importa mais? Dinheiro ou beleza? Independente do que você achar. Vamos dizer que você acha que é dinheiro. Ah, dinheiro importa mais. Beleza. Pega um cara que ganha R$1 milhão por mês. Ok? Ah, ele ganha R$1 milhão por mês. Aí ele vai lá com os R$1 milhão por mês dele. Ele é um cara nota 2 e ele quer conquistar uma garota que ela não ganha R$1. Ela tem, sei lá, 18 anos, só que ela é filha de um puto empresário que ganha R$100 milhões por mês. Ela não ganha R$1, né? Ela é muito bonita. Ela não tem necessidade financeira. Ela vai ficar com você, nota 3, que ganha R$1 milhão por mês, ou ela vai falar com um cara que é nota 9 e não necessariamente ganha tanta grana. Tô falando que o cara vai ser absolutamente pobre, mas sei lá, o cara é um dentista, ganha 15 mil por mês. Você ganha R$1 milhão. Só que vamos ser sinceros, o pai dela ganha 100. Ela tem tudo que ela precisa no campo financeiro. Quem que vai ser o cara atraente? Quem que vai ter o valor sexual de mercado maior? Pô, o cara que é bonito. Ah, mas é porque a beleza sempre vence. É mesmo, a beleza sempre vence? Você é um cara bonitinho? Pega e vai pra dentro de uma favela do Rio de Janeiro, tá? Vai pra dentro de uma favela do Rio de Janeiro, bonitinho. E tenta conquistar a mulher. E deixa chegar do teu lado um cara que para de Porsche. E vê quem é que vai ganhar. Vê quem é que vai ganhar. Porque o valor sexual de mercado ele é uma coisa mutável. E ele é uma coisa que difere da necessidade onde você tá, do ambiente onde você tá, da época em onde você tá. Cara, a própria beleza é uma coisa mutável, mas eu vou fazer um vídeo especificamente disso quando eu for destruir essas falácias de VSM. Mas a própria beleza é uma coisa mutável, ok? Mas o ponto aqui é o seguinte, o ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, todo mundo cria na nossa comunidade essa ilusão de que a alfa, não. Cara atraente, cara com valor sexual de mercado alto. Beleza. Agora, o que é esse cara ter um valor sexual de mercado alto? É uma coisa relativa. Então, eu volto aqui para o meu ponto principal, que é: quanto mais você tenta buscar ser um alfa, mais longe você vai estar. E eu falo meu primeiro conselho, que pareceu ser um esculacho, e realmente foi mesmo.
para quem era burro ter saído logo do vídeo, mas para quem é inteligente e ficou aqui para me ouvir, cara, tudo é relativo. E se tudo é relativo, quanto mais você buscar se moldar à ilusão que é criada na nossa comunidade, quanto mais você se prender a esse arquétipo de alfa, porra, então eu preciso ser shapeado, eu preciso andar de terno, eu preciso me vestir igual o Thomas Shelby, fumar charuto e beber uísque, eu preciso sei lá o que para me tornar um homem alfa, um homem isso, um homem aquilo. Cara, mais distante de ser alfa você vai estar. Por quê? Inerentemente você vai estar se isolando para criar um desenvolvimento que é totalmente individual, em cima de coisas que, cara, vamos ser muito sinceros, existe uma baixa percepção de valor. E ó, se você tentar fingir ser o Thomas Shelby aí, você colocar um terno no Ceará, tá entendendo? E ficar fumando 3 maços de terno por dia, você não tá projetando valor nenhum para a sociedade. Então você não vai se tornar um cara atraente, é simples, ok? Você vai estar cada vez mais longe. Por causa disso, como você não vai projetar valor para a sociedade, você não vai ter capacidade de influência nenhuma. O que te torna então um alfa de verdade? É você entender, cara, que é tudo tão contextual, é tudo tão mutável, é tudo tão transitório. Me lembra até a própria física quântica, né? Mas isso aí é uma coisa muito complicada. Mas na física quântica, o que vocês precisam saber é o seguinte: uma partícula ela pode se desenvolver, ela pode responder tanto como partícula como onda, dependendo da influência do exterior sobre ela. O que isso nos prova na física quântica? É que o universo a nível micro, ele se molda a um ambiente externo. Da mesma maneira, você pode ser alfa ou beta, cara, dependendo do ambiente que você está. Então, muito mais preocupado do que seguir a ilusão criada sobre alfa na nossa comunidade, é você começar a ignorar esses fatores externos a você, do padrão que você deveria seguir, e se voltar ao seu interior. E perceber o que existe dentro de você que pode ser criado valor para você se tornar aquilo que você quer ser, que é alguém útil para a sociedade. Então, o cara é um cara nerd, mas ele é um cara totalmente destruído, ele é um cara idiota, ele é um cara, tudo que tem de pior que você pode imaginar da nerdística. Só que o cara é muito bom em física, o cara é um físico top, tá? Ao invés de você estar se preocupando em ficar pagando de Tominho Chebinho na rua, amigo, vai estudar física, cara. Vai estudar física, se tornar doutor em física, professor universitário. E aí eu posso ter certeza para você, cara, que quando você for uma das grandes figuras dentro da sua universidade, se destacar como um dos grandes físicos da sua área de trabalho, dentro daquela sala de aula, dentro daquele microcontexto, você vai ser alfa. Porque você vai estar produzindo alguma coisa para a sociedade. E pode prestar atenção, se você se tornar um professor universitário e você estiver ganhando 23 mil reais por mês, você vai se tornar muito atraente para muita gente, porque você vai ter realmente sendo remunerado por uma coisa que é vista como produtiva. Então, cara, eu falei brincando, mas não foi brincando, foi sério. Se você quer se tornar, entre aspas, alfa, esquece essa merda. O que você precisa se focar em fazer? Cara, se foca na pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já ouviram. A pirâmide de Maslow é basicamente dividida em coisas que você quer ter, tá entendendo? Para você se tornar, entre aspas, feliz. Você tem os degraus da pirâmide de Maslow, que são os fisiológicos. Você precisa começar a respirar, a comer, a beber água, a ter sexo, a ter sono, a ter homeostase, ou seja, equilíbrio, a excretar e urinar bem. Você precisa ter segurança no corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, de família. Você precisa, depois disso, ter amor e relacionamentos, amizade, família, intimidade sexual, estima, né? Autoestima, confiança, respeito das outras pessoas. E você precisa ter realizações pessoais, né? Moralidade, criatividade, espontaneidade, tudo que você pensar em termos de realizações pessoais. Isso é um foco para você ter. E a pirâmide de Maslow ela é bem moldável. Então, enquanto no primeiro degrau todo mundo é igual, no segundo, terceiro, quarto, à medida que o degrau vai subindo, as pessoas vão se tornando cada vez mais diferentes,
né? Você precisa ter foco de você formar uma capacidade que ela seja útil para a sociedade. Então, realmente, cara, ficar sentado aí no teu computador ouvindo o que Red Pill tem para dizer para você não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar é ver o que a sociedade está precisando e se tornar útil. E aqui eu tenho que falar uma coisa muito triste para você, cara. Talvez ninguém tenha te falado, mas você é um inútil. Trancado no seu quarto, sem ganhar dinheiro, sem fazer nada para ninguém, você é um ser humano inútil. Você não faz nada para ninguém. Tá na hora de levantar e fazer alguma coisa, né? Porque o maior foco do homem é a criação da sua própria vida, né? É o se automoldar. Então, cara, você quer se tornar aí o que eles chamam de alfa? Esquece essa merda. Esquece essa merda e vai viver tua vida, porque é a melhor coisa que tu pode fazer. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização e fui.